Isso quando se tu for trabalhar para uma loja, ou se tu é dono de uma loja, ou se trabalha numa loja de papel de parede, essas coisas não são conversadas com o cara que vai lá colocar o papel. Não se senta para discutir isso. Só quer saber se o cara faz bem e não tem nada de errado. É porque os tempos estão mudando, as coisas estão evoluindo. Não é só mais aquela coisa, vai lá e faz. Vai lá e recebe. Não é mais assim. Tem um novo tempo, um novo mercado, um novo jeito de se fazer. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Viver de Papel de Parede. Aqui eu abordo os temas mais relevantes para fazer o teu negócio de instalação de papel de parede subir para o próximo nível e aumentar o teu faturamento. E 1, 2, 3 mil reais a mais toda semana. E o tema de hoje é: eu notei que o cliente está muito nervoso, que o cliente está muito ansioso. E agora? Agora, antes da gente continuar, não deixa de se inscrever no meu canal do Telegram. O que é o Telegram, Jonathan? O Telegram é um canal que nem o WhatsApp, só que é um aplicativo diferente. Jonathan, mas eu não tenho. Vai lá na Play Store e baixa, é super fácil. E mais, é tão bom por tu não ter, que tu vai ter ele só pra gente poder ter esse contato mais próximo. O que eu faço dentro do grupo Telegram? Eu mando áudios instantâneos. Às vezes eu estou trabalhando, tem sacadas, segredos do dia de instalação, do próprio negócio em si, de estratégias, de várias coisas que eu faço um download. Quando eu estou pensando nisso, eu aperto o botão do celular e te mando isso na hora. E isso, acredite, vai ajudar a mudar o teu jogo para melhor. Então não deixa de fazer isso. Está no Instagram, é aqui em cima na bio. Se está no Facebook ou no YouTube, é aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link para te ir lá entrar. E o mais legal disso tudo, o que é? É que tu consegue ver, diferente do WhatsApp, tu vê os conteúdos que eu já postei lá. Tu não vai entrar e começar a ver a partir de hoje. Não, tu consegue andar para trás lá, como se fosse esticar teu estilingue, ó, pá! Tu consegue andar para trás e ainda evoluir, vendo coisas que já estavam lá. Então não deixa de fazer isso, correto? Agora vamos embora pro vídeo. Mas antes de explicar o que fazer, como fazer, o que acontece, a gente precisa entender o que é um cliente nervoso ou ansioso. Dá pra gente misturar um pouco, porque até é difícil distinguir isso. Mas o que é um cliente nervoso? Na minha visão, e que eu acho que deve ser a tua visão. Cliente nervoso, a gente identifica ele como? É aquele cliente que começa a te questionar sobre tudo. Que tu vê na expressão corporal dele, na maneira, desde a hora que abre a porta da casa do cliente, na hora que ele abre a porta para ti, até na hora quando tu começa a fazer teu trabalho, todos os movimentos que faz, tem uma pergunta, tem um questionamento, e tu sente que a pessoa do outro lado, né, o cliente em si, está muito inseguro. O cliente, ele está muito... Tu vê que parece que está faltando confiança na relação que vocês estabeleceram desde o momento que se ligaram para combinar o trabalho de instalação até tu chegar na casa do cliente. Então tu chegou lá e tu te deparou com essa situação, eu tenho certeza. Acontece comigo semanalmente quase, ou a cada 15 dias eu tenho sempre um cliente que é mais nervoso e mais ansioso. E aí, eu tenho certeza que isso já aconteceu contigo e acontece seguidamente. E é muito difícil saber lidar, às vezes, com esse tipo de situação. Agora, é preciso identificar qual é a diferença entre o nervoso, o ansioso, né, que eu vou botar no mesmo pacote, e o cliente chato. Porque, às vezes, tu que está aí do outro lado, ou o instalador, está confundindo o cliente que é chato, né, que ele rotulou lá como chato, do cliente nervoso, ansioso. O que é um cliente nervoso e ansioso? É essa pessoa que tu nota que ela tá assim, ó, meu Deus, o que esse cara veio fazer aqui dentro da minha casa? Não acho que não é assim, porque é exatamente assim. Quando um cliente te recebe na casa dele, é como se ele estivesse dirigindo o carro dele e ele passa o volante para ti. Ele quer continuar no controle, mas é isso que acontece. Então ele fica muito ansioso. Tem muitos clientes que já passaram problemas sérios, e quando vem mais um prestador de serviço, é normal que ele se sinta desse jeito. Uns mais, outros menos. E observa, eu não estou falando mal do cliente, eu estou aqui para abordar essa situação, para te ajudar a conseguir lidar melhor com isso. Então fica comigo, presta atenção. Nota que a gente tem o cliente nervoso e ansioso, que é essa pessoa que fica te especulando ali, diz, mas como é que vai ser? E fica te fazendo muitas perguntas. E às vezes a gente confunde esse com o cliente chato. O que seria um cliente chato? Na minha concepção, não existe cliente chato. Até dá para ter. Sabe qual é o cliente chato para mim? É o cliente que fica chorando preço. Esse é o cliente chato. Porque às vezes por uma falha minha, eu não gerei valor para ele suficiente e ele acabou, que a gente até já falou sobre isso, acabou que
ele começa a chorar por preço, ou quer fazer um trabalho num dia que eu não tenho aquele dia, eu já estou com 2, 3 trabalhos, esse é o cliente chato. Eu ficar chorando, ou o cliente chato para mim é aquele que depois que eu termino o trabalho, a gente já acertou o valor antes, já está tudo certo, e aí no final ele me pede desconto para ver se eu consigo baixar mais, porque ou o trabalho foi rápido, uma série de coisas. Talvez isso até já tenha acontecido comigo. Isso para mim é um cliente chato, é o cliente que não bate no perfil né, do meu negócio e acaba ficando ali insistindo e às vezes tomando um tempo desnecessário. Não que eu não vá dar atenção para ele, mas esse é um tipo de cliente que às vezes ele acaba sendo até inconveniente. Ligar 2 horas da madrugada e te mandar mensagem perguntando se daqui a 2 dias tu pode fazer um trabalho. Isso é uma... Pra te ver, é a situação chata que torna o cliente chato, não é verdade? Não faz sentido? Então essa é a diferença. Uma pessoa que está ansiosa dentro da própria casa, com um prestador de serviço, com um cara que ela não conhece direito, não sabe qual vai ser o resultado final, isso é uma pessoa ansiosa, uma pessoa nervosa às vezes. E é normal, tá tudo bem, dá pra lidar com essa situação. Tá, agora eu vou ter que saber o que vem aqui. Tá bom, Jonathan. Mas e como é que eu vou saber lidar? Porque é importante. Não vou perguntar de novo porque falei errado. E agora, por que saber lidar com esse tipo de situação é tão importante? Vou falar de novo. Agora, por que saber lidar com esse tipo de situação, identificar essas situações é tão importante no teu negócio de instalação, ou mesmo tu que vende papel e pede para outro instalar? Por que é tão importante tu ter esse olho clínico de notar quando a pessoa está ansiosa? Porque se tu conseguir identificar isso como não um problema, mas como uma falha tua, é uma falha tua. Como assim, Jonathan? Uma falha minha? É porque se esse cliente está ansioso e inseguro contigo na casa dele, quer dizer que ele não confia tanto em si, tanto em ti. Quer ver um exemplo? Eu vou te dar um exemplo clássico. Pensa comigo, se tu tivesse já trabalhado na casa desse cliente várias vezes, né, e ele confiasse, tudo que tu entregou foi o que ele esperava, ou acima do que ele esperava, próxima vez que tu vai lá, ele não vai estar desse jeito. Perfeito até aí? Então, assim, quando tu consegue identificar esses pontos, que é tu que está cometendo uma falha que antecede a tua visita na casa do cliente, tu consegue abrir a tua mente. Eu vou tentar agora, hein? Fica comigo. Vou tentar abrir. Consegue abrir a tua mente para outras situações aonde tu consegue ajudar o teu negócio a conseguir gerar uma experiência melhor para o teu cliente. Agora, olha o exemplo que aconteceu comigo. Senti na pele isso. Só que eu já estava com o poder de identificar isso, porque eu já havia cometido falhas ou não falhas. Mas a cliente, quando me recebeu, ela não me conhecia direito. E nenhum cliente tem a obrigação e o dever de conhecer, até porque toda hora aparecem clientes novos. E, às vezes, dependendo quem indicou, mesmo indicando com muita ênfase, com muita propriedade, acaba que o cliente se sente inseguro por causa da história que ele já teve com outros prestadores. Não é nada pessoal, não é nada contigo. Às vezes é só um ajuste ali de histórias e gera aquele resultado. Então aconteceu o seguinte, cheguei na casa do cliente para fazer o trabalho. Entrei com as ferramentas, a gente entrou de propé, entrou com tudo direitinho, com a camiseta da empresa. Aí entramos lá, e aí já veio a empregada, dizendo, não largue nada no chão aí. E aí, mas já veio com um tom diferente do que a gente está acostumado, num tom um pouquinho mais, não digo agressivo, mas ela já nos oprimindo, assim, não, ela não falou com essas palavras, mas ela quis dizer assim, vocês vão ter que andar nessa linha aqui, que senão não vai dar certo. Já, tipo assim, seco. E aí, o que aconteceu? Nós, na hora, identificamos aquela situação, que a gente já estava preparado. A gente não esperava aquela situação daquela forma como estava acontecendo, mas a gente estava preparado. Por quê? Porque quando a gente sentiu aquilo ali, a gente os guris, o pessoal que trabalha comigo, eles já sabem virar a chave. Eles sabem, bom, agora entra o modo extraordinário aqui. Que é o quê? Que é fazer com que tu amenize toda aquela situação para o bem.
da empregada, que estava ali recebendo ordens para fazer as coisas daquele jeito, para que nada estragasse dentro da casa do cliente, e beneficiar o próprio cliente. Automaticamente isso volta para o meu negócio. Porque se eu batesse de frente com ela, dizendo, não, mas eu preciso largar aqui, não, a gente entendeu o que ela disse na hora ali, toda a linha que a gente ia levar do trabalho ali em diante, a gente já sabia o que ia acontecer, a gente não se fechou com aquilo ali, e aí o que aconteceu? Ela pediu, não larga aí, tu vai ter que fazer lá no hall de entrada o trabalho de instalação, porque não pode largar nesse piso, porque esse piso veio eu não lembro nem o país que veio o piso, e não podia ter nada no chão. Pô, a gente tava com maleta forrada com... Pensa comigo, maletinha forrada com coisinha embaixo, com proteção, o balde da cola tem uma proteção em papel embaixo, a escada tem o pezinho forrado com fita crepe, tudo direitinho assim. Mas mesmo assim, eu não adiantava justificar aquilo ali pra ela. Eu tava na casa, eu tava no carro dela. Eu tinha que respeitar. Ela passou o volante pra mim. Eu tinha que respeitar o que ela tava pedindo. O que eu fiz? Aguardei ela terminar de falar, então como é que a gente faz? Não, para aí que eu vou... Olha só, eu tenho uma lona aqui dentro da minha maleta, que é onde eu boto todas as coisas em cima. Ah, mas essa lona como é que é? Limpa? Não, é limpa, ela é totalmente limpa, justamente para proteger o piso. Tá vendo que eu já na hora, eu fui pro lado dela, não digo, não, mas isso aqui é assim. Não, não é assim. Eu vou dar uma sugestão para ela com o que eu tenho, como eu tô preparado, para ajudar. Então, na hora, então tá, mas pode fazer ali fora? Eu digo, sem dúvida, para mim fica até melhor, e até protejo melhor o teu piso aqui. Mas vocês não vão fazer sujeira aqui dentro? Não, a gente não vai fazer sujeira. Não vai ter cheiro, não vai ter pó, não vai ter sujeira, e vai ficar mais limpo do que o trabalho do que estava antes. Ela olhou assim, né? E ainda assim ela ficou intrigada e não confiou no que eu falei. E tá certo. Agora observa que eu não falei para ela, não, pode ficar tranquila, isso é uma frase que eu não uso. Então o que aconteceu? A gente começou a trabalhar e ela foi vendo passo a passo que a gente ia dando. Ah, mas vocês vão trabalhar ali, precisa ter algo no chão. Ah, não, mas tu não pode botar a escada direto no chão. E a gente foi matando aquilo ali, não impondo que é o nosso jeito de fazer, mas conseguindo contornar todas aquelas situações sem bater de frente. Porque não tem nada pior do que tu fazer um trabalho tecnicamente perfeito e comportamentalmente, inventei agora, essa palavra eu inventei agora, comportamentalmente imperfeito. Né? Por quê? Porque a técnica, o cliente não entende o que tu está fazendo, ele não tem, ele sabe se fica bom ou não, ele vai ver se está errado depois de pronto. Agora, tecnicamente, ele não consegue identificar, e a gente instalador aqui que tem um contato mais íntimo de técnica de instalação, o cliente não, ele quer que fique bom, mas o que vai fazer diferença para ele é a questão da forma como tu se comunica, como tu atende ele. É isso que faz a diferença. Agora, nesse trabalho que a gente fez, no final, veio a proprietária falar comigo. A gente já tinha ganhado a empregada. Ela já estava muito contente com nós, ela estava surpresa positivamente. No final, a dona do apartamento veio falar com a gente. E olha só o que ela disse. Eu recebi ótimos elogios teus. E realmente, a pessoa que falou estava certa. Eu não acreditava que tu ia fazer um trabalho melhor do que o pessoal que trabalhava aqui para mim, mas tu tá de parabéns. Legal ouvir isso, né? Mas o trabalho em si, a instalação, era uma coisinha desse tamanho. O que ela prestou atenção foi no contorno, no resto do trabalho. De como a gente executou aquilo, desde o primeiro passo até entrar na casa do cliente. E vou me entregar aqui. Essa ainda foi uma cliente que eu esqueci de fazer o orçamento no dia que ela tinha agendado comigo. Ela marcou um dia, um horário, e eu não anotei, não fui. Eu estava no carro, cometi aquele erro de, amanhã eu passo aí. Não passei. No dia da agenda, ela me ligou, Jonathan, tu tá vindo? E eu falei instantâneo para ela, esqueci. Totalmente. Com vergonha. E agora eu tô falando com vergonha, porque foi que agora que eu tô lembrando exatamente. Eu disse para ela, tô com vergonha, esqueci, eu não tinha desculpa para dar. Eu podia ter ido, eu não tinha nada agendado naquele horário. Eu fui resolver fazer outra coisa. E eu devia ter ido, e mesmo assim, eu disse, não, mas eu posso parar o que eu tô fazendo agora e ir aí para... Não, vou marcar outra hora então. A gente marcou outro dia, outra hora, com outro dia, meia hora antes, eu já tava lá. Tu acha que meia hora antes era para dar desculpa, para se desculpar? Não, era porque eu não queria, eu não sou reconhecido por isso, eu não podia fazer uma coisa nesse sentido. Então, mesmo assim, mesmo com essa falha,
por eu entrar na casa dela e identificar a ansiedade, o nervosismo, que, ó, não acha que o nervosismo é da empregada. É a dona dona do apartamento, é ela que pede para que ela haja daquele jeito e ela dá o aval, porque se ela está anos trabalhando ali, eu sabia que ela fazia muitos anos que estava ali. Se ela estava fazendo daquele jeito e a casa estava linda, maravilhosa e ela não tinha sido demitida, ela tinha um aval para agir daquele jeito comigo. E ela não foi desrespeitosa em nenhum momento, ela foi um pouquinho mais enérgica, vamos dizer assim, né? Para que e eu achei certo. Pra quê? Porque, opa, eu preciso estar com esse giro aqui dela para que as coisas aconteçam como eles querem, não como eu quero. Porque eu não estava esperando aquele tipo de relação com a moça que trabalhava lá, nem com a proprietária. Mas no final a gente conseguiu ter o resultado. Tudo bem, eu sei que foi a empregada que me atendeu. O fato é que às vezes a própria empregada, a pessoa que trabalha na casa, na residência onde eu vou estar executando, é mais importante que o próprio patrão, que o próprio responsável. Sabe por quê? Porque quem vai falar bem ou mal de mim, ou mal de ti, é a empregada. Ela é a pessoa que tem mais intimidade. E ela, sem dúvida, é o elo entre você e o proprietário. Às vezes o contato com o proprietário foi por telefone, quem está te atendendo e vai conseguir passar uma mensagem boa ou ruim para o cliente é a empregada. Então não diminua ela, que ela é igual a gente. Não deixe de dar a mesma atenção que tu daria para o cliente porque ela é empregada. Vai fazer diferença. Então isso também precisa estar presente quando acontecer. Tu entendeu que em nenhum momento eu falei que tu tinha que responder igual, responder à altura? Às vezes responder igual à altura é exatamente contraintuitivo, o oposto do que a gente instintivamente tende a fazer. Que eu podia rebater tudo que ela está dizendo, eu podia questionar tudo e empurrar o meu jeito de fazer. Só que, se tu tem um jeito errado, né, eu não deixei de empurrar o meu jeito de fazer. Porém, mas tu tem um jeito que não vai se adaptar, tu acaba se queimando com o cliente. E tu viu que a gente não está falando da instalação em si aqui? Então, a forma como tu conduz tudo que tu faz dentro da casa do cliente vai fazer diferença, vai mudar o jogo para ti lá no resultado final. Mas quais são os efeitos colaterais de eu não identificar esses pontos? Quais são as consequências de... Não, Jonathan, eu trabalho assim, eu sigo assim, meu jeito é assim, tararara, ou talvez seja uma instaladora. Ah, mas ela era muito chata mesmo, ela darará, porque eu não quis saber, porque ela estava economizando papel, ela começou a me fazer muita pergunta. Tudo isso é verdade, eu não estou dizendo em nenhum momento que isso não é verdade, isso acontece todo dia. Mas o efeito colateral disso, ele eu vou dizer que foge do radar. Ele não é explícito, ele não fica escancarado aqui na tua frente. E agora tu vai saber disso. Como assim eu vou saber, John? É porque tem coisas, tem consequências na nossa vida, de decisões que a gente toma, que não é instantânea. Não é que nem tu... vamos supor que tá indo de carro, tá certo? Tá indo com o teu carro aqui e tem uma placa de pare ali e tu não viu. Ou tu viu, não, aqui não vem nada, eu vou tocar. E tu atravessa aquela preferencial ali, sabe o que acontece? Vem um carro e te bate. Aquilo é uma consequência que tu observa na hora que tu agiu errado. Né? Poxa, mas eu vi a placa de pare e eu atravessei, o carro me bateu. Tu é culpado, né? Tu, às vezes tu te machuca outra pessoa, tem uma consequência enorme, ela é instantânea. Numa situação dessa que eu tô te falando, não é instantâneo. E é por isso que eu faço esse tipo de conteúdo. É para ir nesses pontos cegos, para ir no que está fora do radar, que a gente não se dá de conta. Por quê? Porque quando tu reage de uma maneira inadequada na casa do teu cliente, que tu não identifica esses pontos e como resolver, acaba acontecendo o quê? Tu acaba ficando sem trabalho. Tu acaba, às vezes, não conseguindo cobrar mais pelo teu próprio serviço. Tu não consegue ser indicado para outras pessoas. Ah, Jonathan, mas não é tanto assim. É assim, sim. É assim que funciona. Eu vi vários colegas de trabalhos meus, vários parceiros em outras profissões, marceneiro, carpinteiro, pedreiro, que ficaram sem trabalho. Sabe por quê? Porque eles não conseguiam lidar com o cliente. Eles não conseguiam lidar
com as próprias emoções. Eles achavam, o ego deles era maior do que tudo aquilo. O que acontecia? Eu tenho vários caras que têm habilidades incríveis, técnicas maravilhosas, os caras são um profissional de mão cheia, mas eles não conseguem trabalho, eles não estão com a agenda cheia, eles não conseguem fazer o seu negócio crescer. Faz sentido para ti? Pode ser até meio... Parece que eu estou impondo isso, né? Mas é o que eu vi, é o que eu vivi, é o que eu vivo hoje. Eu não posso falar do que eu não fiz, do que não acontece comigo. E eu já tomei decisões erradas há muito tempo atrás. Eu agi errado. Por quê? Porque eu deixava Jonathan Pessoa, querer falar mais alto, e eu, como sou o próprio dono do negócio, eu não parava para raciocinar que se misturava a pessoa, Jonathan, com o profissional, e eu precisava me melhorar, né, como pessoa, em todos os aspectos, para conseguir enxergar isso. E tá aqui agora passando para ti. E isso que eu tô te falando é tão forte, tão pesado, que o retorno que me deu foi tão abundante pensar dessa maneira, que eu tô aqui tendo a oportunidade de dividir isso contigo. Mas por que? Não estou entendendo, Jonathan. Às vezes fico até confuso, até isso que eu estou falando, sabe por quê? Porque o retorno que eu tenho é tão grande que me conseguiu fazer da estrutura dessa daqui, onde eu estou agora, que é o ambiente, só para poder estar gravando isso, para poder compartilhar isso contigo. Agora imagina se eu não identificasse nenhum desses pontos, não evoluísse no meu negócio, não crescesse, não fosse uma referência, como é hoje, até relevante falar em ser referência, não é relevante falar em referência, eu digo que é relativo falar em ser referência ou não, mas são esses pontos que me fizeram crescer e conseguir ensinar outras pessoas também a crescer os seus negócios. E isso precisa estar identificado. Isso quando tu for trabalhar para uma loja, ou se tu é dono de uma loja, ou se trabalha numa loja de papel de parede, essas coisas não são conversadas com o cara que vai lá colocar o papel. Não se senta para discutir isso. Só quer saber se o cara faz bem e não tem nada de errado. É porque os tempos estão mudando, as coisas estão evoluindo. Não é só mais aquela coisa, vai lá e faz. Vai lá e recebe. Não é mais assim. Tem um novo tempo, um novo mercado, um novo jeito de se fazer. Porque quem faz da maneira tradicional, eu quero te tirar do tradicional, porque quem faz da maneira tradicional vai ficando para trás e não consegue entender. E isso que eu acabei de te falar aqui é o que vai ajudar. Não é só, não é exclusivo, mas é um ponto, né? Uma agulhazinha no meio de todo o palheiro que faz com que dê resultado e faz diferença para ti no teu negócio. Agora me diz, isso te incomoda quando acontece? Eu tenho certeza que semanalmente tu vai pegar... Existem vários tipos de pessoas, vários tipos de clientes, eu tenho certeza que isso deve te incomodar quando tu está na casa do cliente. Né? E às vezes não te incomoda porque o cliente está daquele jeito. Pensa comigo, tu te incomoda com a tua... Às vezes tu não consegue expressar isso como eu estou te falando, mas às vezes o incômodo é contigo mesmo por não saber lidar com aquele tipo de pessoa. É comprovado cientificamente, estatisticamente. Não me pergunta os números, que eu não sou bom de números, nem saber explicar da fonte. Se fosse algo muito inovador, eu ia ter que te dizer a fonte, mas nesse caso não é o foco aqui. Mas o fato é que pessoas são contratadas pela sua capacidade técnica e são demitidas por causa do seu comportamento. Escuta isso, eu vou repetir de novo. Pessoas são contratadas pela sua capacidade técnica e demitidas por causa do seu comportamento. Agora, Jonathan, mas eu trabalho por conta, eu não vou ser contratado e demitido. Tu vai ser demitido, sim. Tu não tem um patrão só se tu trabalha por conta. Tu tem 1, 2, 3, todos os dias. E se tu não saber te comportar, tu vai ser demitido por todos eles não vão te chamar de novo. E quando a gente fala em comportamento, a gente não está falando que tu tem que ser legal, ser bom. O comportamento é baseado na visão do teu cliente. Não é tu que acha que te comporta bem. É o cliente que identifica isso. Por quê? Porque tu sabe reagir às ações dele. Não é tu o dono das ações, tu reage dentro da casa do cliente porque tu está na casa dele, lá é o lugar dele, é o império dele, ali é o mundo dele, então tu está sempre reagindo em cima daquelas situações. E dependendo como tu reage, baseado no que a gente já olhou para trás aqui,
tu vai ser demitido. Tu vai ser demitido. Ele não vai te chamar. Ah, Jonathan, mas eu tenho cliente novo todo dia. Pois é, mas olha o que tu vai plantando. Não é legal daqui a 4, 5 anos, daqui a um ano ele te chamar de novo para fazer outra coisa? Agora, eu preciso que tu pare para pensar no seguinte. Quando eu digo que foi baseado no que o cliente já viveu, como ele vai estar te recebendo, eu não estou dizendo que ele viveu uma vida ruim. Eu não estou querendo dizer que ele é uma má pessoa. Eu não estou querendo dizer que ele é o resultado das coisas que aconteceram com ele. Não é exatamente isso. Eu quero abrir isso para ti agora. O que é? Imagina se tu, na tua casa, fica imaginando isso agora, e talvez já tenha acontecido isso contigo. Tu, dentro da tua casa, tu comprou os melhores materiais para botar o teu porcelanato, tu comprou a melhor lata de tinta, tu comprou tudo do bom e do melhor. E o pessoal tu chamou o pessoal para fazer o trabalho. E eles fizeram tudo errado. E tu contratou o melhor pessoal, foi feito tudo errado. E o que aconteceu? O trabalho ficou horrível. Talvez tu brigou com o pessoal, mandou o pessoal embora e chamou outro pessoal para terminar. E esse pessoal não fez bem também. E o pior, sabe o que é? É que, e parece que isso não é invenção, porque isso talvez é a coisa mais clássica que tem, né? E aí, ou essa primeira equipe, ou essa segunda, foi indicação de um amigo, porque tu estava desesperado para conseguir resolver aquilo. E aí o que acontece? Vem essa segunda equipe e vai finalizar, e ainda assim eles já dizem que, pois é, mas já começou sendo feito errado, não tem como melhorar muito, mas tu precisa que alguém termine, aquilo vai lá, é terminado, e aí tu gastou o dobro ou o triplo e não recebeu nem a metade de tudo que tu pagou em benefício, né? Num piso bonito, num rejunte bonito, num teto bonito. Não é assim que acontece a obra, a reforma. E por que eu estou falando isso agora? Porque o papel de parede normalmente é a última coisa. O cara, quando vai colocar, tu vai na casa do cliente para colocar o papel, tu homem, tu mulher, tu recebe alguém dilacerado por causa de tudo que já aconteceu. Se não exatamente dias antes, às vezes 1 ano, 2 anos antes. O cara quis até dar um tempo, esticou o tempo na vida dele. Não, agora eu preciso parar um pouco, depois eu retomo. E ele não tem noção. É tu que sabe. Ele não conhece, ele não sabe que o papel de parede não dá aquela dor de cabeça da obra, da reforma. E por isso que expande tanto e cresce tanto o mercado dos papéis de parede, por causa disso, o impacto que é gerado, né? Então, quando eu falo da história do cliente, né, que mas é porque eu não estou defendendo ele, é porque é verdade. Tu na tua casa tu ia receber um prestador de serviço que tu não conhecesse, depois de ter conhecido 10 fazendo coisa errada e tu não receber nada, tu ia chamar esse cara na obrigação, quando tá vazando alguma coisa, quando algo não tem como postergar para resolver, tu chamaria esse alguém. Não faz sentido? Tu tá indignado por causa da prestação de serviço. E aí tu precisa ter alguém lá porque tu quer melhorar a tua casa. Mas tu vai botar esse cara contra a parede, como se apontasse a arma pra eles. Olha, cara, tu faz isso direito, porque eu já tive vontade de apagar uns quantos aqui. Tu vai morrer se tu não fizer isso direito. Não é assim que o cara, às vezes o cliente tá falando contigo. Só tu faz o direito, senão, o bicho vai pegar pro teu lado. E é só falta fazer isso. E às vezes é isso que ele quer dizer. Só que tu não pode reagir e falar assim, não, vou fazer do jeito que eu sei. Eu vou fazer do jeito que eu sei. E aí vem aquela frase clássica, né? Às vezes o cliente está ali em cima dele, tá tocando ali os dedos nele. Mas aqui tem uma coisinha, mas ele... E aí tu vai começar a dizer assim, não, mas não tá pronto. Não, mas não tá pronto. Isso não se fala para cliente nenhum. Não tá... Tu deixa ele pior, tu vai deixar ele mais ansioso. Porque ele já ouviu isso dos caras que diziam que não estava pronto. E depois de terminado, tava do mesmo jeito. E por isso que eu falo que a loja não comunica isso com... Eu tô aqui, serviço da loja, eu tô aqui, serviço de ti, instalador, para vocês entenderem esses pontos. O cliente já viu acontecer isso, não adianta tu falar que pode ficar tranquilo. Ele já ouviu isso e não deu certo, por isso que ele tá ansioso daquele jeito. Faz sentido? O cliente, ele tá destruído emocionalmente, psicologicamente, já brigou, às vezes tem briga familiar por causa da obra. E aí chega tu achando que vai, mas eu sou o cara. Tu não é o cara, tu precisa virar o cara, precisa se transformar. E só acontece aquilo na hora que tu entra na casa dele. Chegar de salto alto lá, ele vai te derrubar e entendeu?
Faz sentido ou não faz sentido isso? Se fez sentido pra ti, eu quero que tu curta esse vídeo, deixa um comentário. E eu quero, de verdade, se tu chegou até aqui, que tu deixe uma sugestão pro nosso próximo episódio do Viver de Papel de Parede. Não esquece de entrar no meu grupo do Telegram. Se tu tá no Instagram, ele tá na bio. Tu vai lá na bio, lá em cima, clica no link lá, tu vai ter Tu vai ter lá o link para te entrar no meu grupo de Telegram, que tem conteúdos exclusivos lá. E tem links de mais conteúdos para te não perder nenhum vídeo que eu posto, nenhum conteúdo, nenhum áudio lá, que o áudio que eu posto lá é um download da minha própria cabeça. Eu tô trabalhando e vem algo na minha cabeça que eu acho que pode acrescentar para ti, eu vou lá, mando um áudio e tu escuta ele na íntegra, sem edição, sem nada. É nu e cru, é baseado em fatos reais. Então, um forte abraço para ti e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!